Pastor Celso Gonçalves. Se você tem enfrentado oposições e desafios, prepare-se para ver Deus agindo em seu favor, te livrando e entregando a vitória nas suas mãos. Quem não gosta de ouvir esse tipo de mensagem, hein? O nosso coração se alegra em ouvir palavras que geram esperanças e falam sobre vencer os desafios. Contudo, na caminhada com Deus, vencer é consequência de ir além da crença. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5,4. Para sairmos vitoriosos sobre os obstáculos e desafios, precisamos colocar elementos da fé em ação. Crer, confiar, depender e obedecer à palavra de Deus e à sua direção. A fé que gera resultados vitoriosos nasce de um coração fortalecido pela palavra. Para vencer os desafios, você precisa cuidar do seu coração. Provérbios 4:23 fala que as fontes da vida procedem do coração. Por isso, precisamos estar atentos ao que permitimos entrar nesse espaço tão importante. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4:23. Quando olhamos para a Bíblia, vamos ver que tudo que Deus envolve é atitude de fé e obediência. Esse é o segredo para viver vitórias. Noé precisou construir uma arca e toda a sua casa foi guardada da morte. Moisés precisou voltar ao Egito, mesmo com medo de ser morto, por causa do seu passado, e o povo de Israel foi liberto após 400 anos de escravidão. O centurião voltou para casa com apenas uma palavra de Jesus e encontrou seu empregado curado. Paulo, ao ser derrubado do cavalo, começou a ouvir a direção de Deus para cada uma de suas decisões. Assim ele cumpriu o chamado de Deus, o chamado que Deus tinha para ele. O que esses homens têm em comum? Eles obedeceram à voz de Deus para vencer os desafios que surgiram e, como consequência, desfrutaram do poder do Senhor em situações desafiadoras. Quando Deus te criou, Ele traçou um destino para a sua vida. Colocou em você um propósito. Para isso se tornar real, existe um tempo e um modo determinados. Sua caminhada com Deus é uma jornada de crescimento rumo ao que Ele já preparou. E isso envolve maturidade para ouvir a sua voz. Na jornada com Deus, o tempo é um elemento essencial para a nossa preparação. Nessa caminhada, o Senhor nos conduz para os dias que virão e mostra que os resultados da obediência são de vida. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Mateus 7:24. Quando escolhemos tomar decisões e atitudes seguindo o conselho de Deus, Ele nos protege. Além disso, ser guiados e dirigidos por Deus constrói a nossa vida. Por isso, precisamos ter sensibilidade à voz do Espírito Santo. Para avançar e vencer os desafios, você precisa deixar o passado no passado. Na caminhada com Deus, os sentimentos podem se tornar um grande obstáculo se não forem tratados de maneira adequada. Portanto, precisamos ter cuidado com o valor que damos às emoções, porque, dependendo do espaço que os sentimentos que contrariam a palavra de Deus ganham, eles podem se tornar grandes obstáculos em nossas vidas. Vamos falar sobre 3 deles: a decepção, a mágoa e a falta de perdão.
Decepção e mágoa do passado. A decepção é um sentimento ou uma escolha? Quando esse tipo de situação aparece, nossa primeira reação é não querer mais olhar para quem nos feriu. É como se a presença dessa pessoa fosse um lembrete do que ela nos fez, do mal que a causou. Causou para nós, inclusive. Contudo, ao cultivar a decepção, a mágoa cresce e abre espaço para a ação do inimigo em nosso coração. Isso nos impede de viver o propósito de Deus e vencer os desafios que surgem porque mexe com a nossa capacidade de ouvir a direção do Espírito Santo. Veja Jó 5,2, onde está escrito que o ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Falta de perdão. A área que mais destrói a vida de alguém são os relacionamentos. Por isso, precisamos aprender a lidar com situações desagradáveis de maneira própria. Falta de perdão aprisiona nosso coração no passado e, assim como uma mochila super pesada se transforma em uma carga que Deus não nos criou para carregar. Portanto, veja Mateus 5, 23 e 24. Se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares do que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a sua oferta e vá reconciliar primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Para avançar rumo ao propósito de Deus e vencer os desafios, perdoar e pedir perdão, são atitudes fundamentais que você deve tomar. Só podemos experimentar o mover de Deus em nossas vidas quando obedecemos a voz dele. Se fizermos isso, nossa jornada será marcada pelo avanço e pelo progresso. Portanto, não permita que as decepções, a mágoa e a falta de perdão se afastem do caminho da verdade. Elas escurecem nossos olhos e atrapalham a nossa caminhada. Salmo 119, 105 fala que a palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Em outras palavras, Deus já preparou um caminho para trilharmos. Ele tem a direção que precisamos para vencer os desafios e para viver essa realidade. E o nosso papel é obedecê-lo. Amém? Pai, realmente não temos que discutir nada. Não temos condições de ficar discutindo as coisas com o Senhor. Nós temos que obedecê-lo, sempre. Porque o caminho correto que o Senhor nos deu é a obediência. Ajude-nos a ter esse comportamento. Eu oro em nome de Jesus. Amém. No silêncio da minha alma, tua voz vem me chamar, mostra o pó do meu caminho e me ensina a confessar diante do teu altar. Minha força eu deixo ali, nada sou sem tua graça, Espírito vem conduzir. Quero andar em santidade, separado só pra ti, que o teu fogo me purifique e o teu Espírito viva em mim. Renuncio o velho homem, tomo a cruz, sigo a luz,